Olá, seja bem-vindo a mais um Fórum. Novembro tem como data marcante o Dia da Consciência Negra e a origem está na história de Zumbi dos Palmares. O líder do Quilombo dos Palmares morreu no dia 20 de novembro de 1695. Mais de 300 anos depois, qual é a situação do negro no Brasil? É o que a gente discute neste Fórum. Maioria entre os brasileiros, o negro tem salário mais baixo e é a principal vítima da violência no país. O Atlas da Violência revela que 7 de cada 10 pessoas assassinadas no Brasil são negras. E o IBGE mostra que a média salarial dos que se declaram pretos é de R$ 1.461, abaixo da média do brasileiro, que é de R$ 2.043, e bem abaixo da média do trabalhador branco, R$ 2.660. Para contextualizar esses números e falar sobre conquistas e desafios, estão aqui a professora de História da Universidade de Brasília, Joelma Rodrigues da Silva, e o procurador do Estado de Minas Gerais, Jean Marco Ferreira, um estudioso do direito e das relações raciais. Bom, primeiro, obrigado pela presença dos dois aqui no Fórum. A gente viu ali na reportagem dois pontos importantes: violência e diferença salarial. Eu queria começar aqui a nossa discussão sobre violência. A gente viu ali uma questão ligada a assassinato. Violência é bem mais do que isso, não é, Joelma? Com certeza. A face mais visível, talvez, das violências no Brasil são os homicídios. Né? E que, como os números mostram, né, a matéria mostra, a quantidade de pessoas negras assassinadas é muito maior do que de pessoas não negras. Mas a gente pode pensar a violência não só nessa materialidade sangrenta, não é? Mas também nas relações dentro do próprio mercado de trabalho, nas relações interpessoais, no acesso à saúde pública, no acesso e permanência na educação, né? Enfim, variáveis, né, que vão da violência material, brutal, material, à violência simbólica, né, como a violência que nega, que é a negação do povo negro na história do Brasil. Falando sobre violência, o que te vem à mente? Eu acho que esse aspecto que realmente chama a atenção da violência física é a disparidade dos números entre os homicídios de pessoas brancas e os homicídios de pessoas negras. Mas quando a gente pensa que isso está relacionado com uma estrutura de opressão, você vê que a violência simbólica, como a professora falou, é o que mais assusta no Brasil. E a gente consegue visualizar isso como duas estruturas operando em cima do racismo. Uma de manutenção de privilégios das pessoas brancas e uma de extrema exclusão, violência psicológica, material e econômica das pessoas negras. E que resultam nessa violência física também, na medida em que são os grupos mais privilegiados e submetidos a graus mais extremos de opressão. Por que você foi estudar esse tema, relações raciais? O que te interessou? Passa-se uma ideia equivocada de que relações raciais é para grupos racializados, que seriam exclusivamente os grupos negros, ou indígenas, ou qualquer outro grupo supostamente minoritário, como se as pessoas brancas também não tivessem uma raça e fossem lidas como pertencente a uma raça. Na medida em que a gente se dá conta de que também é racializado e que, pior, em razão dessa racialização que somos submetidos, passamos a ter direitos ou não termos direitos, e pior do que isso, passamos a ter privilégios, quando você se dá conta disso, é muito difícil você sair desse espaço sem fazer uma autocrítica e tentar aprofundar isso e minimamente tocar nessas questões. A gente falou ali na reportagem sobre violência, falou também sobre mercado de trabalho, sobre salários. A diferença é brutal. É quase o dobro ali do trabalhador branco para o trabalhador negro. Por quê, Joelma? Exatamente por conta da racialização, né, que o Jean Marco lembrou aqui. Se as pessoas brancas vivem situações de privilégio que estão naturalizadas, as pessoas brancas normalmente não fazem isso que o Jean Marco né? lembrou agora, né, fez, que é questionar o seu lugar de privilégio. Então, é naturalizado dentro do mercado de trabalho que uma pessoa negra ganhe menos, ou fazendo a mesma tarefa, ou é naturalizado também que as pessoas negras só podem desempenhar tarefas subalternas. Né? Que um indivíduo, um homem ou uma mulher negra,
não pode exercer uma função bem remunerada, porque não seria natural. O natural numa sociedade racializada e racista como a nossa, obviamente, é que esperem que nós ganhemos menos. Não esperam que eu, uma mulher negra, seja professora de uma universidade federal, né? Que os salários são equivalentes, não tem, né? Por ser mulher, os critérios são outros. Né? Você passou num concurso Concursada, e está lá, mas você enfrentou resistências? No concurso, não. Não. Em outros momentos meus 30 anos de sala de aula, né? Eu já tive resistência por parte de estudantes, né? Que se incomodavam com o fato de eu estar num lugar de privilégio, que é o lugar de fala do professor, da professora. E claramente isso ou de forma velada? Não, claramente. Até porque eu não acredito em racismo velado. Eu não acredito. Todas as vezes que alguém... porque o racismo é velado, eu falo, gente, a gente está velando os corpos dos meninos assassinados. Porque velado ele não é. Ele é óbvio. E a gente tem que treinar o olho para identificar o racismo. Porque daí quando você fala, mas olha, calma, eu estou brincando, é brincadeira, calma, que é isso? Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, em hipótese alguma. Então nós ficamos com a fama, e sobretudo nós mulheres negras, de que somos briguentas, mal-humoradas, radicais, que apelamos. Nós apelamos sim, por nossos irmãos, por nós, por nossos filhos, nossas filhas, que são tratados de forma diferenciada, para pior, porque não são brancos. Quer dizer, quando nós lutamos por direitos, a gente está lutando por aquilo que é privilégio, que é um dado para os outros grupos raciais. Então a gente tem que, para brigar, a gente não vai brigar com flores, não é? Nós vamos apontar e colocar o dedo na ferida. Não é velado, machuca, fere, mata, adoece emocionalmente. As pessoas negras com transtornos emocionais, pessoas negras com hipertensão, pessoas negras com alcoolismo, sofrendo de alcoolismo. Não é de graça isso. Não é de graça que essas coisas acontecem, é porque é no cotidiano. Continuando falando sobre mercado de trabalho também, já marca essa diferença salarial, desemprego, é o outro ponto que choca, né? A gente falava sobre violência, mas esse ponto também traz essa desigualdade claramente. Claro. No Brasil, a gente tem essa nossa independência de ter sido um país colonial, mas a gente não pode dizer que a consciência deixou de ser colonial, o que a gente falou de colonialidade. Acabou o colonialismo, mas manteve-se a colonialidade. Ou seja, as estruturas de poder que funcionavam racializadas desde de Portugal, elas se mantêm hoje. Mantém em relação ao poder, mantém em relação ao saber, mantém em relação ao próprio ser, né? E isso se repercute no sentido de que, numa determinada época, apenas as pessoas brancas, elas eram dignas de salários e cargos. E isso se manteve, infelizmente, que a gente vê no nível hoje de, como a professora Joana falou, as pessoas não serem naturalizadas em determinados espaços, não serem naturalizadas em determinadas funções. Então, se antes a pessoa escravizada, ela prestava o serviço dela sem qualquer tipo de remuneração, hoje as pessoas veem como natural o desemprego, que é justamente a mesma coisa. As pessoas que às vezes prestam o seu trabalho, porque elas acabam fazendo coleta seletiva de material reciclável, elas fazem limpeza de carros, tudo, mas sem remuneração. Essa é uma lógica que, infelizmente, se mantém e a gente tem que estar permanentemente tentando reverter essa naturalização de algo que é absolutamente artificial. Mas como é que a gente muda esse quadro? A diferença salarial é grande. Como é que a gente diminui e iguala, no fim das contas? É uma luta política, não é? Que o povo negro no Brasil, você lembrou de Zumbi. Zumbi foi assassinado em 1695. Zumbi estava lutando pelo quê, Paulo? Por liberdade. O grito de Palmares, o grito que Palmares faz ecoar na gente hoje, e deveria fazer ecoar em todas as pessoas brancas ou não brancas, negras ou não negras, é da afirmação da humanidade das pessoas negras. Então, enquanto nós não aprendermos
em sociedade, é a escola que tem um papel fundamental. E a mídia, os meios de comunicação de massa têm um papel fundamental, né, de desnaturalizar essas relações hierárquicas, raciais hierárquicas. O grito pela humanização. Então, eu sou uma pessoa humana, as pessoas negras são pessoas humanas, e as pessoas negras, indígenas, ciganas, brancas, asiáticas, têm direitos humanos, porque nós somos humanos. O direito ao trabalho, o direito ao salário, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação. Nas escolas, eu como professora já há bom tempo, nós vemos há muita resistência a essa perspectiva da humanidade, né, da humanidade das pessoas não brancas e das pessoas negras sobretudo, mas há também uma série de projetos, de propostas e de ações que sensibilizam. Então, os patrões precisam ser sensibilizados, os que contratam precisam ser sensibilizados, né, para desnaturalizar isso que o Jean-Marc colocou. É natural que uma pessoa negra receba menos. É natural que ela trabalhe mais horas, né, com serviços mais pesados. Isso não é natural. Isso é construído socialmente. Se nós construirmos, nós podemos desconstruir e construir de outra maneira. A pergunta é, nós queremos isso? A sociedade brasileira pretende isso? Quer isso? E você acha que quer? Há setores que não querem, porque é mexer com privilégio. É o grupo privilegiado olhar para si mesmo e falar, não, isso está feio, né? Esse privilégio não é justo. Porque quando nós pedimos direitos, são tratados como favores. Olha, é uma política aqui, né, de reparação, políticas tímidas de reparação, são favores. Agora, os privilégios são direitos de um determinado grupo? Será que esses setores efetivamente querem perder seus privilégios? Eu acho que não. Eu vou pedir aqui uma pausa para os dois, porque eu vou chamar o intervalo. Na volta eu queria tratar especificamente sobre cotas e outros temas, como saúde e educação. Bom, o Fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho para continuar essa nossa conversa sobre conquistas e desafios do negro no Brasil. O intervalo é curto, até já. O Fórum já está de volta e aborda hoje a Semana da Consciência Negra. Em homenagem a Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo dos Palmares, o dia 20 é hoje o Dia da Consciência Negra no Brasil. Bom, a gente terminou, né, o primeiro bloco dizendo que falaria sobre cotas neste segundo, tanto cotas para o ingresso no serviço público quanto nas universidades. Qual é a sua opinião sobre as cotas, Jean-Marco? Olha, cotas, na verdade, é um tipo de ação afirmativa. O que eu acho que a gente precisa aprofundar o debate no Brasil é sobre ações afirmativas, porque cotas é uma política que tem os seus limites, né? O limite não só quantitativo de qual que é o percentual, que isso gera uma grande discussão, mas também em que espaços vão ser aplicados, quem vai ter acesso e de que forma até a fraude a isso vai ser fiscalizado. Eu sou francamente favorável à questão de cotas raciais, cotas no serviço público, tanto quanto cotas na educação e quanto cotas na pós-graduação, porque, infelizmente, a única forma para a gente começar a mudar um pouco essa percepção da realidade é forçando um pouco a modificação da própria geografia, o que eles chamam de geografia social da raça. São aqueles espaços de convivência em que determinados grupos têm quase que uma exclusividade de pertencimento. Outros grupos não chegam lá. Os outros grupos não chegam lá. E quando chegam, e chegam num percentual muito reduzido, aquela exceção acaba justificando a regra. Então, é preciso mexer nisso, é essencial que tenha mais gente lá, porque essas pessoas, elas começam a questionar a própria estrutura. Então, elas começam a questionar de dentro. Elas passam a fazer parte e passam a tensionar as relações de poder que são colocadas dentro da universidade, por exemplo, com as cotas sociais. No serviço público, isso também acontece. Pode-se pensar que é um pouco menos, mas não é. Se a gente for olhar os cargos de chefia, eles são ocupados quase que exclusivamente por pessoas brancas, que vão privilegiar pessoas brancas e que vão passar uma lógica de alocar pessoas não brancas em cargos subordinados. E isso vai manter a lógica racista, né, de funcionamento, de exclusão. Então, assim, cotas raciais, sim, fundamental, mas não só.
a gente tem que aprofundar o debate de ações afirmativas, trabalhar a questão de cultura afro-brasileira na educação, para poder realmente criar um novo imaginário. A gente precisa mudar esse imaginário de que o Brasil é um país branco. Não é, nunca foi. Como é que você avalia as cotas na UNB, na Universidade de Brasília? Joelma, você está lá dentro, qual é que é a experiência? Eu tenho duas experiências na universidade. Uma como estudante, em que eu costumo brincar e falar, não tinha coleguinhas negros, porque eles não estavam lá. Então, os meus coleguinhas e as minhas coleguinhas negros e negras eram de fora da universidade. Você estudou na Universidade de Brasília na Universidade e na graduação de Brasília, não tinha negro? Eu comecei uma graduação lá, enfim, e fiz o mestrado e o doutorado lá na universidade. Na minha época de graduação, isso nos anos 80, começo dos anos 80, a gente não encontrava. Os negros que nós encontrávamos na universidade eram estudantes africanos de intercâmbio. Então, assim, eu digo e repito, eu não tinha coleguinhas negros e negras. Eu tinha fora da universidade. Dentro da universidade eu não tive. No mestrado e no doutorado a coisa se repetiu. Eu terminei o doutorado antes das cotas raciais da universidade, que são de 2003, né? Eu terminei o doutorado em 2002. Então, nós éramos muito poucos, nós não nos víamos. Eu não me via dentro da universidade. Como corpo, né? Essa corporeidade estava ausente. E agora, anos após a implementação de políticas de cotas, conversávamos mais cedo, eu e o doutor Jean Marco, como é bonito quando você vê um grupo de estudantes negros, dezenas deles, sabe? Se reunindo, agindo, pensando, propondo cursos, incomodando, porque o racismo é estrutural na sociedade brasileira, a universidade não escapa. A gente tem muitos clichês envolvidos. Você mesma falava isso, né? Quando ensina a história das populações negras, fala-se logo em capoeira e em pipoca. 2 pontinhos, não é isso? Uhum. E assim, é perverso isso, Paulo. Porque não vamos, o mês da consciência negra, ou a semana da consciência negra, ou o Dia Nacional da Consciência Negra, que é o 20 de novembro. Então vamos fazer alguma coisa na escola. Eu trabalho com formação de professores há muitos anos. Fazer alguma coisa na escola é colocar alguns retratos, algumas gravuras de pessoas famosas negras, e famosas assim, um jogador de futebol, não vou citar nomes, prometo, um jogador de futebol, um cantor ou uma cantora, e essas são as personalidades negras. A cultura negra, a capoeira e a pipoca. Nós não somos capoeira e pipoca, nem somos jogadores de futebol e pagodeiros. Nós somos cientistas, nós somos políticos, nós somos educadores e educadoras, nós somos médicos e médicas, nós somos profissionais liberais. Não nos reduza a pagode, futebol e capoeira. A capoeira é maravilhosa. O problema não é a capoeira, o problema é a redução. E aí fica folclórico. Nós não existimos. E quando existimos, é uma roda de capoeira. Só isso. Não, nós somos mais do que isso. Até continuando essa conversa sobre educação, aqui, Jean Marco, a gente falava do estudo, né, da cultura africana, por exemplo, que é obrigatório, é isso? Sim, sim. A Lei 10.693, ela já tem mais de 10 anos e ainda está engatinhando para ser implementada, né? A obrigatoriedade de ter o ensino da cultura e história afro-brasileira, sua influência na nossa formação, é algo que, aliás, já estava previsto na Constituição de 88, nessa valorização do que é ser brasileiro. E hoje a gente vê uma grande dificuldade, não só em relação à formação daquela pessoa que vai ensinar, mas como o professor Joelma já falou, como isso vai ser aplicado na prática, né? Recentemente eu vi um exemplo muito bonito disso, de uma universidade, de uma faculdade que está usando na matemática o ensino da cultura africana, um sistema de contagem que colocam as contas, né, para poder trabalhar com números. E isso é cultura africana, e isso é que nos forma, né? A gente tem, às vezes, essa ideia de que a ilustração e a cultura vêm da Europa, e não é verdade. O berço da humanidade é a África, e é a África que molda o mundo. Porque se a gente pensar como os países foram se constituindo, a própria mão de obra que se fez, e não só mão de obra no sentido de exercício físico da coisa,
mas o próprio conhecimento que se trouxe de plantio, de agricultura, de manipulação de metais, que os próprios europeus não possuíam e que veio da Europa, isso é que tem que ser resgatado. E nesse resgate é que a gente passa a ver a humanidade das pessoas. A gente realmente tem que trabalhar uma nova concepção do que é ser humano. Ser humano não é aquele padrão homem branco de uma determinada religião e capitalista. Isso é uma visão muito limitada. A gente tem que transcender isso. E a cultura, quando ela passa a ser ensinada na escola e passa a ser vivenciada, e os meios de comunicação têm um papel muito importante em passar a imagem das pessoas também, né? Quem são as pessoas que são vistas e são tidas, né, como seres humanos, como modelos, e aí a gente vai mudando um pouco esse ideário, essa imaginação. Falando um pouquinho aqui sobre conquistas, Joelma, você falava a importância, né, de ver pessoas negras na universidade, na graduação, no mestrado, no doutorado. Que conquistas a gente teve recentemente? Bom, as cotas na universidade, no serviço público, como o Jean Marcos já comentou, as organizações eu não vou nem falar o movimento negro, dos movimentos negros, né? Nós temos incomodado o Estado brasileiro. Nós temos incomodado, os movimentos negros têm incomodado as universidades brasileiras. Tem incomodado a formação de médicos e do pessoal do serviço de saúde, da psicologia. A psicologia no Brasil era avessa às questões raciais, hoje não é mais. Hoje já se discute. Nós temos, no Brasil, existem grupos, associações de psicólogos e psicólogas negras e negros que trabalham com a clivagem racial. Nós temos que trabalhar com a clivagem racial. Tudo isso é conquista. Só que, como o dano dessa estrutura racista é tão grande, nós não conseguimos enxergar algumas conquistas, né? Como no caso da saúde, no caso da educação. Há limites, como o Jean Marco lembrou, há limites na formação dos professores, mas há cursos para a formação de professores oferecidos pelo próprio Estado, né? Pelo próprio Estado, tanto local quanto, no caso do GDF, quanto o governo federal. Há produção de materiais para a qualificação de professores e professoras, porque eu fiz um curso de história em que eu não estudava questões negras. Não era pauta. A gente lia isso fora da universidade, não dentro da universidade. E por interesse de vocês? E por interesse, fazendo aquela velha correria por fora, né? Para poder se qualificar, se formar e compreender isso. Então, existe, mas porque é muito diluído, porque esse país é imenso, né? Esse país é imenso, são milhares de comunidades quilombolas, são centenas de povos indígenas, um território enorme, práticas pulverizadas, mas que tem acontecido com muita luta e muita dificuldade, e não sem ser alvo, essas práticas, de perseguição, de racismo religioso, né? Do epistemicídio, como lembrou Jean Marco, a etnomatemática, a etnobiologia. A universidade tem que se apresentar isso. E as universidades públicas mais ainda, porque somos nós que pagamos, né? Nós temos essa geração de cotistas de 2003 para cá, pensando na Universidade de Brasília, eles, muitos, a grande maioria, foram os primeiros da família a entrarem na universidade. Mas os pais e os avós pagavam por essa universidade. O programa está terminando já. Eu queria rapidamente aqui um recado final para você, Jean Marco. Essa data, essa semana, esse mês aqui que a gente está de novembro, dia 20 marca o Dia da Consciência Negra. Qual que é o recado que fica para você? O que é mais importante passar? Ter essa consciência negra. Acho que todos nós. Consciência negra não é uma coisa para pessoas negras. Eu acho que nós brancos, acho que nós somos os mais carentes disso. Acho que quem mais precisa ter consciência negra somos nós brancos. Porque a gente acha que consciência negra é de pessoas negras, e nós brancos só temos consciência, como se fosse um valor universal e que poderia ser aplicado a qualquer um como um padrão. Não é. A gente tem que aprender isso, a gente tem que ler histórias, a gente tem que conhecer as personalidades, a gente tem que admirar essas personalidades, porque elas são fundamentais nas nossas vidas, né? Zumbi, mas é Dandara, tem vários, a gente precisa ter acesso a isso. E para poder realmente transcender o dia da consciência para o mês, para o ano e, mais do que isso, para o nosso dia a dia. Você, Joelma, rapidamente também, nosso tempo está acabando já, o que fica de recado?
eu vou lembrar o professor Edson Cardoso, que ele diz que quando ele pensa no 20 de novembro, antes de pensar no 20 de novembro, ele pensa no dia 19, nos palmarinos reunidos, e eles vão decidir que eles vão lutar. Eles não recuaram. Foi uma decisão coletiva. Vamos. E foram até o fim. E foram até o fim, lutando pela liberdade e pela humanidade. Então, a nossa luta é pela nossa humanidade. Ok. Joelma, muito obrigado pela presença aqui neste fórum de data tão especial. Foi um prazer. Obrigado. Gianmarco, mesma coisa. Muito obrigado pela presença aqui. Obrigado, Paulo. Bom, eu agradeço também a você que assistiu ao fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br. E para falar com a gente, o e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.